Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o uso de onde, um termo que certamente causa muitas dúvidas e muitos erros na escrita acadêmica. Então, para começar, vamos analisar duas frases. Maitê viu o filme onde dois irmãos são separados. Maitê viu o filme em que dois irmãos são separados. Bom, basicamente, a única diferença entre elas é o uso de onde e de em que. E pode parecer que não faz uma diferença tão grande assim, mas, de acordo com a gramática tradicional, essa primeira construção, essa primeira sentença está incorreta e a segunda está correta. Mas por que será que isso acontece? Qual será o motivo para que essa primeira frase esteja errada? E, na verdade, é um motivo bem simples, porque a gramática tradicional nos diz que o termo onde só deve ser usado para retomar um lugar físico. E nessa primeira frase, o onde está retomando o filme. Prestem atenção. Maitê viu o filme onde dois irmãos são separados. Esse onde está retomando o filme, e filme não é um lugar físico. E é por isso que essa frase, essa construção, está incorreta. E para a gente poder fixar um pouco isso, para a gente ver outros exemplos, colocar na prática, vamos analisar outras frases com o uso de onde. Então vamos lá. A casa onde ela mora é muito pequena. Esse onde está retomando casa, e casa é um lugar físico. Portanto, essa frase está correta. A segunda. Sempre estudei na cidade onde nasci. Esse onde está retomando cidade, e cidade é um lugar físico, e também está correta. Antônio voltou ao estacionamento onde deixara seu carro. Esse onde está retomando estacionamento, que é um lugar físico. E por último, trabalho em uma biblioteca onde há cerca de 500 mil livros em seu acervo. Esse onde está retomando biblioteca, que é um lugar físico. Então, dá para a gente perceber qual é a regrinha do uso de onde, que é sempre utilizá-lo em um contexto em que ele possa retomar um lugar físico, sempre nesse contexto. E é por isso que a gramática tradicional coloca essa regra que diferencia o onde de em que. Porque enquanto o onde é colocado em contextos de muita restrição, você só pode usá-lo para retomar um lugar físico, como nós vimos, o em que ele tem certa liberdade de temas. Nós podemos chamar assim, liberdade de temas. Porque, enquanto o em que pode sim retomar lugares físicos, então que a gente preste bastante atenção nisso, porque o em que ele pode fazer o papel do onde, ele pode retomar esse lugar físico, mas ele também pode retomar demais temas, muitos outros temas, que o onde já não pode. Então é por isso que o onde ele pode sim ser substituído pelo em que tem esse caráter mais geral, tem essa liberdade de temas. Como nessa frase, nesse exemplo. Rita visitou o Museu de Arte de São Paulo, onde há muitas das obras de Anita Malfatti. Nesse caso, onde está retomando Museu de Arte de São Paulo, que é um lugar físico. Então, essa frase está correta. A gramática tradicional apoia essa construção. Só que esse onde pode sim ser substituído pelo em que, na frase de baixo. Vamos ver. Rita visitou o Museu de Arte de São Paulo, em que há muitas das obras de Anita Malfatti. Essa frase também está correta, porque o em que pode substituir o onde. E, nesse caso, também poderia ser o no qual, como Rita visitou o Museu de Arte de São Paulo, no qual há muitas das obras de Anita Malfatti. Então, o no qual também caberia nessa situação. A gente só tem que prestar atenção que há sim uma diferença entre o onde e o em que mesmo que o onde possa ser substituído pelo em que, o contrário nem sempre acontece. Por quê? Vamos ver o exemplo, que é o exemplo inicial. Maitê viu o filme em que dois irmãos são separados.
Essa frase está correta. Por quê? O em que está retomando o filme, e filme, mesmo que não seja um lugar físico, ele pode ser retomado pelo em que e tem esse caráter mais geral. Agora, pelo onde isso não pode acontecer. Vamos ver. Maitê viu o filme onde dois irmãos são separados. O onde estaria retomando o filme, e filme não é um lugar físico. Então, essa frase está errada. Assim, o único contexto em que o em que poderia ser substituído por onde seria aquele em que o em que estivesse retomando um lugar físico, porque aí sim o onde poderia entrar no seu lugar. Fora isso, o onde não pode substituí-lo. Espero que vocês tenham entendido. E uma coisa interessante que a gente deve pensar, que é muito importante, inclusive, é que nós estamos falando muito da gramática tradicional, perceberam? Desde o início do vídeo, eu reforço que essa visão é a visão da gramática tradicional, que está dentro da variedade padrão da língua e da fala. Mas a gramática tradicional não é a única base de estudo da língua. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é como se tivesse um certo embate. Não é um embate, assim, mas é como se fosse um certo embate. Porque a gramática tradicional, ela não aprova o uso de onde em contextos que estejam fora de retomar um lugar físico, certo? Como nós vimos. Mas o uso da língua, o uso prático da língua de todos os dias, que muitos linguistas estudam, né, em outras linhas de pesquisa, esse uso já aprova o uso do onde. Por quê? Mesmo em um contexto em que eu utilize o onde fora da regrinha da gramática tradicional, que eu coloque o onde numa frase e que essa frase esse onde não retome um lugar físico, ainda assim eu posso entender o significado daquela frase, ainda assim eu posso entender, eu posso fazer uma interpretação a partir disso. E se o sentido não se perde, então não está errado, a partir do uso da língua. Como eu trouxe um outro exemplo, para a gente poder observar isso melhor. E esse exemplo, inclusive, está na MEI, no arquivo que fala sobre o uso de onde, então vocês podem verificar lá. Vamos ver. Quisera eu encontrar uma família onde pudesse ser feliz. Esse onde está retomando família, certo? Então, de acordo com a gramática tradicional, seria uma frase incorreta, já que família não é um lugar físico e onde não poderia ser usado nessa situação. Aí você poderia colocar um na qual, ou até o em que, mas o onde não poderia ser colocado. Só que muitos linguistas de outras linhas de pesquisas afirmam que esse onde, na verdade, não estaria retomando família, e sim o ambiente da família, que não seria um lugar físico, mas um lugar no próprio discurso. Então, a partir desse pensamento, a frase estaria sim correta. Porque se nós formos ver, essa frase, por mais que a gramática tradicional diga que a construção está incorreta, nós podemos entendê-la completamente. A gente não faz uma interpretação errada do que está sendo dito. Então, por esse viés, a frase está sim correta. E eu sei que é um pouco complicado olhar esses dois lados de pensamento, essas duas análises, né? Porque pode influenciar na nossa escrita. Por quê? Afinal de contas, qual das duas eu devo utilizar nos textos acadêmicos? E devo utilizar o onde? A partir do que a gramática tradicional diz ou a partir do que o uso da língua me diz? E a resposta é a partir da gramática tradicional. Por quê? Textos acadêmicos, os diversos tipos de textos acadêmicos que nós vemos na oficina de texto, eles fazem parte da variedade padrão da língua, que é uma variedade que nós devemos seguir as regrinhas da gramática tradicional, que nós vimos na escola, que nós estamos estudando na oficina. Então, a gramática tradicional é que dita essas regras dentro da variedade padrão. Então, dentro da oficina de texto, nós esperamos que vocês utilizem o onde somente para retomar lugares físicos. Mas é importante que vocês saibam
que existem sim outras linhas de pesquisas que questionam essas regrinhas da gramática tradicional, porque na verdade a língua é viva e, sendo viva, ela está em constante mudança.